Pais, irmãos, hoje iremos dar continuidade nessa segunda aula sobre a disciplina Vivência Cristã. Tópico 1, relacionamentos interpessoais. Em Hebreus 10, 24, 25, fala o seguinte: considerando-nos uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso está em João, capítulo 3, versículo 34, 35. E ainda, todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando-se unânimes todos os dias do tempo, e partindo do pão em casa, comia com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo de 44 a 47. Veja bem, o cristianismo inicial, né, logo dos primórdios, é muito diferente do cristianismo de hoje. No início, os irmãos eram mais unidos, lutavam juntos, se uniam, né? As divisões elas existiam, mas não são como são hoje. Existia algumas coisas que precisavam melhorar, lógico que precisava. Existia irmãos que precisavam se converter, com certeza. Mas isso é a grande minoria. Antigamente os irmãos se preocupavam um com o outro, né? Se estava bem, né? Como é que ele estava, né? Se uniam, o que eles tinham, repartiam um com o outro. Muito diferente de hoje. Hoje, na verdade, o mundo não tem aquilo que se chama empatia, né? Você se colocar no lugar de outra pessoa, entendeu? Me parece que há uma disputa dentro da igreja, até por cargos, né? Para ver quem é que se destaca mais diante do pastor ou do seu líder, né? Então, infelizmente, há isso dentro da igreja, há muitas divisões. Não que naquela época não existia, mas hoje o inimigo está trabalhando de uma forma em que ele tentou lutar contra a igreja de forma de fora para dentro, né? Ele viu que quanto mais se batia na igreja, mais a igreja crescia. Mas agora ele está trabalhando dentro da igreja com os irmãos, usando alguns irmãos para esses se levantarem uns contra os outros e provocar divisões, né? E isso a gente vê, sabe, quem trabalha com grupos, né, missionários, sabe que existe muito isso, né? E isso infelizmente, é algo que talvez precise ser educado, né? Talvez a pessoa precise ter conhecimento, conhecer melhor a palavra, não conhecer aqui o Cristo histórico, mas o Cristo vivo. Porque muita gente vai para a igreja e conhece o Cristo histórico, mas ainda não conheceu o verdadeiro Cristo. Essas coisas precisam ser mudadas, né? Então, eu acho que a nossa parte, através da disciplina, é justamente você saber conviver não só com os outros cristãos, mas também com as pessoas que não são da igreja. Essa é uma das principais funções dessa, dessa disciplina, né? É um dos principais objetivos, né? Então, veja bem, o princípio básico, né? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti. Eu sou o Senhor, Isso está em Levítico, né? 19, 18. E ainda fala,
Não te vingarás, né, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aí você pode encontrar isso também em Mateus, capítulo 22, 38 e 39. A importância do autoconhecimento, né? Isso aí é importante nós conhecermos nós mesmos. E quanto mais nós conhecemos, né, mais propício de a gente conseguir ter menos erros em nossas vidas, tá certo? A maior fase de aborrecimento humano são os seres humanos. Para melhorar nosso bem-estar emocional é essencial aprimorar nossa habilidade de convivência, né? Respeitar o limite um do outro, se colocar no lugar do outro e amar, né? Amar o teu próximo, tá certo? As frustrações, mágoa, né, irritabilidade que sentimos são proporcionais à nossa expectativa em relação aos outros. Quanto mais esperamos, mais sofremos. Uma das formas de você não sofrer com o teu irmão é não esperar que algo venha dele, né? Se você for ajudar, não esperar que receba o obrigado. Você ajuda porque você gosta dele, não porque você espera receber o obrigado, né? É, Por quê? Porque quando você ajuda ou faz algo para alguém e essa pessoa ela não agradece, né? A ingrata foi essa pessoa. E você fez sua parte como cristão. E você também não vai deixar de continuar a ajudar por causa de um ou de duas pessoas. Então, você tem que continuar a sua vida cristã. Entendeu? Você tem que continuar plantando amor, entendeu? Paciência, entendeu? Para que você possa amanhã colher os frutos do Espírito. Tá certo? Aprenda a olhar para dentro de si mesmo e buscar resposta interna. Medo de olhar para dentro, né? Fuga de si mesmo decorre do medo de descobrir algo negativo. Todos temos a capacidade de alcançar nossos objetivos, né? Muitas vezes nós temos né, esse medo, né? Medo de olhar e descobrir que existe muita coisa. Todo mundo tem algo que precisa ser melhorado, né? Se a gente não tivesse, né, algo que precisa melhorar, a gente seria 100% puro, 100% santo. E eu só conheço uma pessoa que esteve na Terra e que morreu na cruz, que era 100% santo e 100% puro, né? Que é Jesus Cristo. Tá certo? Consciência dos desejos. É importante saber o que desejamos. Libertar-se da necessidade de aprovação dos outros. É interessante. Você, para fazer algo, né, você não precisa da aprovação dos outros, desde que aquilo que você esteja querendo fazer seja algo bíblico, seja algo que vai fazer algo de bom, não só para você, mas também para outras pessoas. E para isso você não precisa que outras pessoas aprovem, porque tem coisas que você quer fazer de bom, mas aí vem um outro irmão e diz, olha, não faça não, não vale a pena não, não presta, isso aí não vale nada e tudo. E muitas vezes não é isso que Deus está querendo, porque se nós fôssemos iguais à pessoa do mundo, no agir, no pensar, então por que a gente estaria dentro da igreja? Fazendo o quê? Né? Esforço pessoal. O que deve ser feito, né, será melhor se depender de seus próprios esforços e méritos, tá certo? É interessante, porque, veja bem, eu só quero botar uma observação aí. Você tem que se esforçar, mas você tem que perceber que se o seu esforço só vale a pena se for com Deus junto, entendeu? Se for algo que venha contrariar ao seu Deus, ou ao contrário, a sua palavra, então é melhor você não fazer, porque o Senhor jamais iria dizer que não faça algo, né, se aquilo que Ele está falando não seja ruim para nós. Bem, examinando a vida, né? Examine sua vida como um observador. Pergunte-se: você está onde gostaria? Está com as pessoas que você gosta? Sente-se bem com o que faz? Estão tomando decisões de acordo com a sua vontade?
O ensino da palavra de Deus. Um cristão deve conhecer a palavra de Deus, estudar com sinceridade e perseverança. É o que eu já tenho falado nos slides anteriores, né? A base de nosso estudo sobre relacionamento está em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Que diz o seguinte: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me aos meus filhos para ser escravo. Perguntou Eliseu: Que hás de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse ela: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes chegavam-se a vasilhas e ela a enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse o seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Deu ela, pois e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e os teus filhos vivem do resto. Esse texto tem como tema a provisão divina. Hoje nos ensinará algo sobre o relacionamento, uma provisão divina para nossa saúde espiritual e emocional. Uma lição sobre relacionamento, né? Relacionamentos devem ser mantidos. O grande desafio nos dias de hoje é a manutenção dos relacionamentos, isso em todos os níveis, né? Homens e mulheres perderam a disposição ao diálogo, à negociação. Ninguém quer abrir mão do seu ponto de vista. E isso não acontece somente entre os cônjuges. Ocorre também entre os pais e filhos, entre os irmãos e na igreja, entre os patrões e empregados. Mas de quem é a responsabilidade pela manutenção do relacionamento? É minha, né? Muitas vezes nós costumamos culpar outras pessoas. Mas, na verdade, quem é responsável por manter o relacionamento somos nós mesmos, né? Entendeu? Então, depende da gente manter um relacionamento. E eu vou explicar agora, né, a partir de agora, o porquê, né? Manter um relacionamento é como defender uma cidade durante uma batalha. Não é fácil. Quem já viu você defender uma cidade, entendeu se é algo fácil, né? Não é, né? Sofremos reveses, com certeza, mas quando a vitória for consumada, o passado vira história. E a experiência, quando perdemos o relacionamento, perdemos uma parte de nós. O nosso reino não é deste mundo, né? Um princípio que precisa ficar muito claro é nossas mentes. É a diferença clara que existe entre os que servem a Deus e os que não servem. Paulo deixa claro em Efésios capítulo 2, de 1 a 5, que o curso desse mundo está dominado pelos poderes das trevas. Os inimigos do bom relacionamento certamente não vêm do alto, mas do mundo. O caminho da mudança é autoanálise e não o julgamento que nos seca. Tá certo? Os inimigos do bom relacionamento. O espírito de crítica, né? A crítica em si não é algo ruim. Ruim são os corações e a disposição na qual alguns dispõem a criticar. É, eu sempre vejo, sabe, que dependendo de que vem a crítica e a forma que ela vem, né, uma crítica ela pode nos ajudar, né, pode ser algo construtivo para a nossa vida. Mas existem aquelas críticas em que vêm por pessoas mal intencionadas que só vêm só para nos derrubar, para nos deixar para baixo. Esse tipo de crítica você tem que ignorar, porque só os fortes nesse mundo é que vence. E se você começar a colocar coisas ruins dentro de você, o maior prejudicado vai ser você mesmo.
Então, essas críticas que não te ajudam, que só faz derrubar, descarte da tua vida. Outro inimigo, né, é a intolerância. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que foste chamado, com toda a humanidade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, em amor, procurando diligentamente guardar a unidade do Espírito no vínculo de paz. Veja bem, olha o que ele fala aqui: suportando uns aos outros. O que é isso, né? Não é fácil você lidar com seres humanos, né? Porque cada um de nós somos uma ilha, né? Vivemos na nossa bolha. Então, nós temos o nosso mundo, nosso próprio mundo. Então, quando a gente entra em contato com outros mundos, né, com outras ilhas, né, a gente vê que é diferente do que a gente acha que é algo. Por exemplo, se eu acho que uma coisa determinada não é bom, né, uma pessoa né, outra pessoa pode achar que é bom para ela. Então, existem coisas que a gente temos que respeitar. Isso dentro da palavra de Deus, né? Eu não estou falando de coisas do mundo, estou falando de coisas dentro da palavra de Deus. Tem pessoas que agem de forma diferente, né? Isso são personalidades, isso faz parte da personalidade que eu falei na primeira aula, logo no início. E isso temos que suportar. É por isso que é importante a gente se colocar no lugar do outro. Porque da mesma forma em que eu não estou gostando, por exemplo, de um certo comportamento do irmão, porque ele tem um comportamento que eu não gosto, com certeza tem pessoas que estão olhando para você e que você tem algum comportamento que também não estão gostando. Então é algo que a gente tem que suportar. Desde que não seja algo prejudicial dentro da obra de Deus, isso faz parte da própria personalidade da pessoa. Então, o outro, sofisticação, né? Alto defeito de fraudar, enganar, falsificação, fraude, né? A coisa ou substância falsificada. Excessiva sutileza, falta de naturalidade, afetação. Relacionamento de algum sobrevive onde não existe afeto, onde predomina a falsidade. Ô irmão, não existe coisa pior. Isso é algo pessoal, uma opinião pessoal. Dentro da igreja não deveria existir isso. Né? Isso deveria ser estipado, a falsidade. É algo insuportável. Isso, para mim, é algo insuportável. E existe muita gente falsa, infelizmente, né? Muita gente que falta conhecer Jesus Cristo, né? Porque o Jesus Cristo que ela conhece é o histórico apenas, né? Ela falta ter uma maior intimidade com o seu Deus, porque é misericórdia. E existe muito isso, sabe? Bom, as suspeitas, né? Uma das características do amor não suspeita o mal, né? O outro, o cinismo. O cinismo é uma atitude ou caráter de pessoas que revela descasos pelas convenções sociais e pela moral vigente. Impudência, desfaçatez, descaradamente, né? E existe isso também, né? Não só no mundo, né? Quando é do mundo a gente até releva, mas quando a gente vê essas coisas dentro da igreja, é uma coisa que, sei lá, preconceito. O tipo de preconceito racial, religioso e ético, né? As nossas opiniões devem ser embasadas em conhecimento aprofundado em situações sem prestação, né? A gente não pode ter preconceito se a pessoa é gorda ou magra, né? Baixa ou alta, negra ou branca. Então, isso aí, você tem que olhar a pessoa como Cristo olha o ser humano, né? Cristo ele não diferencia uma pessoa da outra. Da mesma forma, você tem que ter esse mesmo é, forma de essa mesma forma de agir. Ou seja, você não pode querer julgar ninguém porque ela tem uma cor diferente da sua ou porque ela não tem uma beleza igual à sua. Então, todo, todos nós todos nós temos algum tipo de defeito. Ninguém aqui é perfeito. Se o defeito não é visível no corpo da pessoa, mas ela existe dentro da pessoa. Isso é um defeito, um mau caratismo. E isso é um defeito.
entendeu? Então, o defeito do ser humano não só está externamente, mas está internamente também. E aí a questão de cor, de raça, de estrutura física, isso não é defeito, tá bom? Bom, relações rancorosas. Este inimigo tem destruído não somente relacionamentos, mas já destruiu muitas vidas. Algumas foram ceifadas e outras se tornaram assassinas. Um dos casos mais antigos é Caim e Abel. O rancor de Caim transformou-se em assassino. O remédio disso aí é o perdão, né? Você tem que liberar perdão, porque você pensa assim, é, você não nasceu perfeito. Tá? Você é uma pessoa que, de alguma forma, na sua vida pecou, mesmo sem saber, mas pecou. Então, se você quer que o teu pecado seja perdoado por Deus, então você tem que saber liberar o perdão, mesmo que seja difícil, porque nem todo perdão é fácil, né? Mas quanto mais difícil for um perdão, mais fácil será de perdoar os teus pecados, tá certo? Orgulho, né? É o princípio de todos os pecados, né? Se tomaram como base a queda de Lúcifer, podemos pensar que sim. O orgulho distorce a nossa percepção do real e somos levados a pensar mais do que convém acerca de nós mesmos, contrariando o ensinamento da Carta de Romanos, né? Isso aqui não precisa nem eu nem aprofundar, né? O orgulho é um câncer em questão de relacionamento ser humano. Tem a inveja, o orgulho, entendeu? Arrogância, né? E outras coisas mais que eu vou falar adiante. Bom, atitude de rejeição, uma das piores atitudes que um ser humano pode ser submetido, magoa profundamente e ninguém quer levar o estigma de patinho feio ou ovelha negra. A situação é diferente de aprovação. Atitude fechada, inacessível, né? Às vezes nos posicionamos de uma maneira tal que ninguém se atreve a se aproximar. Deixamos claro por meio de atitudes ou palavras que não desejamos. Ninguém por perto, não queremos relacionamento. É, só que tem algumas pessoas que são introvertidas, que nem meu caso, né? Eu sou uma pessoa bastante introvertida, né? Eu não gosto muito de me aproximar. Mas quando eu me aproximo de alguém, ou quando ela se aproxima de mim, eu, vamos dizer assim, eu me entrego totalmente àquela pessoa. A questão, não estou falando pessoalmente, não é, cada pessoa é diferente, mas eu tenho uma pessoa introvertida, mas quando é para fazer a obra, né, eu me torno uma pessoa diferente, totalmente diferente. Eu me exponho, né, eu falo da minha vida, eu falo do exemplo e tudo, é uma coisa totalmente diferente. Mas isso porque eu permito que o Espírito Santo me use nesse momento, porque a minha personalidade mesmo é timidez, é ser introvertido, essa faz parte da minha personalidade. Mas o Espírito Santo de alguma forma me usa, me capacita também, lógico, para que eu venha falar da palavra dele sem que eu tenha essa timidez. Amém? A aplicação prática quanto ao relacionamento de interesses pessoais, né? Relacionamentos podem ser rompidos, né? Os relacionamentos podem terminar, mas não devemos ser a causa do rompimento. Quando uma amizade ou companheirismo termina devido a circunstância positiva, né, o relacionamento apenas muda de intensidade e frequência, não se extingue. Uma amizade verdadeira é aquela que continua, né? Então, é, isso não quer dizer que um dia ela não pode terminar. O fulano pode morar em outra cidade, se afastar, ou pode se casar, ou não sei. Enfim, né? Mas nunca deve partir de você, né? De não querer continuar com a amizade. É melhor se afastar do que terminar, do que romper. Quando não dá para continuar com uma amizade. Relacionamentos, né, deixa herança. As heranças podem ser positivas ou negativas, né? Existe herança mais importante que simples recursos. Esses podem acabar, mas o legado espiritual fica para sempre. Eu não precisa nem explicar isso aí, né? Relacionamento conflitantes, né? Paulo fala que há relacionamento, né?
que não há comunhão entre a luz e as trevas, destacando o conflito em relação aos próprios cristãos. Ele ilustra como uma mulher em um relacionamento difícil e com Sansão, cuja união com uma mulher de fora do seu povo interrompeu o plano de Deus para a sua vida, tirando essa unção divina. Irmão, é difícil você ter uma amizade muito íntima com uma pessoa do mundo, como por exemplo com um pai de santo, com uma pessoa que pratica idolatria. É muito complicado, porque você, quando tem uma amizade, como eu falei na aula passada, você passa a copiar algumas atitudes dela. Então você imagina você tendo intimidade com uma pessoa que não é cristão, né, que tem algumas práticas, né, que afasta de Deus, e você começar a sem querer, a sem perceber, a praticar as mesmas coisas, né? É complicado. Não que não exista uma amizade do mundo que seja boa. Existe, sim. Existe. 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 Assim como também não que exista, não existe dentro da igreja uma má amizade. Existe pessoas que não valem nada, não vale nem se aproximar dela. Então, é algo que você tem que escolher. Saber escolher. Pedir sabedoria a Deus e saber escolher as suas amizades. Porque isso é importante para a sua vida. Bom, tópico é a família, né? Encontramos entre os requisitos estabelecidos por Paulo para o exercício ministerial, bispo, diácono e sucesso na administração familiar. Relacionamentos familiares. A família tem sido alvo de ataque sistematizado pelas forças das trevas. A família, de acordo com o padrão bíblico estabelecido por Deus, tem sido caracterizada de diversas formas. Um princípio interessante, relacionamento da igreja de Efésio. Paulo ensina Timóteo a tratar os membros da igreja como familiares, anciãos como pais, jovens como irmãos, mulheres idosas como mães, jovens como irmãos. É interessante isso, irmão. Eu assim, eu gosto muito de ver as pessoas da igreja, né, que eu tenho uma certa aproximação, intimidade, né, a ver dessa forma, né? Eu sempre trato como uma pessoa mais idosa, né? Eu sempre trato como se fosse meus pais, os meus avós, entendeu? Com todo respeito, né? As mulheres casadas como senhoras, entendeu? Os jovens da minha idade, né? Como meus irmãos e assim vai. Isso é importante ter esse tipo de relacionamento. Agora também é importante você saber escolher, não vai pegar qualquer um e dizer que teu pai, que tua mãe, que é os seus avós, que é teu irmão, porque nem todo mundo que está na igreja conhece Cristo, tá certo? Um passo, uma condição de sucesso. A mulher procurou o profeta e contou-lhes a situação. Ele pediu que ela pegasse muitas vasilhas emprestadas dos vizinhos, fechasse a porta e enchesse todas com azeite. Deus agiu sobrenatural e com a cooperação da família, todas as vasilhas foram preenchidas. E isso é uma lição de confiança e cooperação familiar, em contraste com outras famílias bíblicas, como as de Saul, que implodiram. A manutenção dos relacionamentos familiares, né? Nenhum sucesso da vida compensa o fracasso do lar. Na primeira epístola a Timóteo, os requisitos para os bispos e diáconos são divididos em três grupos: qualificação moral, espiritual e familiar. Este último destaca que os líderes cristãos devem ser maridos de uma mulher, de uma só mulher, né? E governar bem suas casas e filhos. Este padrão se aplica a todos os líderes cristãos, não só bispos e diáconos. Relacionamento com a liderança. Embasamento do texto, segundo Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Ora, uma mulher entre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. É, ele tá, na verdade, repetindo o que ele falou no slide anterior, né? Nos slides anteriores, né? Então eu vou pular essa parte porque eu já tinha lido já, né? Bom, aí mais abaixo abordaremos dois aspectos da liderança: a liderança eclesiástica, a liderança secular, visto que estamos sujeitos tanto a um como ao outro. E falhar em relação a qualquer uma destas áreas ganhará conflito para a nossa vida.
sobre a cobertura, né? Está sobre os cuidados de uma liderança, está sobre a cobertura das mesmas. Isso tanto na liderança secular quanto na eclesiástica, tá? Liderança civil, relacionamento com os governos e autoridades às quais estamos sujeitos, né? tendo direitos e deveres como os mesmos. Jesus, Paulo e Pedro nos apresentam ensinos práticos da relação que pode ser conflituosa em determinados momentos. Jesus e autoridades. Não fazia distinção entre autoridades civis e eclesiásticas. Isso é importante, né? Tanto um como o outro, nós devemos ser submissos, tá certo? Chaplin define o pensamento de Jesus de uma forma bem clara, destacando os seguintes pontos. Jesus não está defendendo aqui uma separação entre igreja e Estado. Jesus ensinou um tipo de separação de obrigações, estabelecendo prioridades. A obediência ao Estado também é uma exigência espiritual, embora se situe em escalão menos importante. O fato de sermos importantes não nos obriga de cumprir cabalmente, sem esquivá-la. A figura do imposto é muito clara para qualquer pessoa. Paulo e as autoridades. Em suas epístolas ou a carta de Atos, podemos encontrar ensinamentos diretos, onde o apóstolo nos instrui contra autoridades ou indireto de como agir em situações em que envolva autoridades civis. Direitos, né? Na prisão de Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, 20 e 40, né? Paulo e seu companheiro Silas, ambos cidadãos romanos, sofreram um tratamento injusto e ilegal pelos magistrados de Filipos, né? Após perceber o erro, os magistrados ordenaram a libertação deles, mas Paulo exigiu que os próximos magistrados viessem soltá-los. Aqui dão dois exemplos, entendeu, de como você tem que se comportar diante de autoridades civis. Tanto nesse primeiro caso aqui, né, quanto nesse caso aqui, né, fala de justiça que ocorreram com Paulo, entendeu? E como ele soube se comportar. Deveres. Paulo nos ensina a importância da oração pelo que estão investidas autoridades, né? Toda autoridade é uma instituição divina, tá certo? Existia uma autoridade divina e traz condenação para quem age. O interessante é que é o seguinte, muitas vezes Deus coloca uma pessoa má, uma pessoa idólatra, né? Uma pessoa desse tipo para governar justamente para corrigir os filhos dele, né? Muitos de nós cometemos pecados, né? E a igreja começa a se contaminar com os pecados, né? Com abominação, né? Então, para que nós todos não nos perdemos, né? Porque o resultado disso aí é o inferno, né? O julgamento, né? A nossa destruição, né? Então, para que evitar isso, Deus é possível que Deus coloque uma pessoa má para governar, justamente para que nós possamos perceber o que estamos fazendo, abrir os nossos olhos e procurar o Senhor Deus, reconciliar com o Senhor Deus. Né? A gente vê vários casos, né, com o povo judeu na Bíblia, né? A gente vê, principalmente nos livros de Juízes, né? É, no livro de Reis, a gente vê que quando o povo estava bem, né, espiritualmente, né, o reino crescia, se fortalecia, mas quando o povo começava a pecar, né, se afastar de Deus, eles começavam a ser perseguidos pelos seus inimigos, né? Deus levantava o inimigo para poder acordar o povo dele. A mesma coisa é hoje. Deus pode permitir que um governo mau, idólatra, né, maligno, né, governe para poder a gente se corrigir e procurar ele, né? Procurar ele com toda adoração e com toda sinceridade. Infelizmente, nós somos assim, né? Nós precisamos de correção para poder procurar Deus, o que não deveria ser, mas nós somos assim. As autoridades são agentes de manutenção da lei.
Devemos nos sujeitar a autoridades pelo fato de ser agradável a Deus e não apenas pelo temor da condenação. A obrigação de pagamento de tributo é ratificada, né? Nós somos obrigados a pagar tributos, né? Porque a riqueza de Deus não é desse mundo, né? É espiritual, né? Jesus Cristo mostrou isso, né? Em diversas ocasiões nos evangelhos. Pedro e as autoridades, né? Sujeitai-vos a toda a autoridade humana pelo amor do Senhor, que é o rei como soberano, que é aos governadores, é, como ele, como por ele enviados para castigo, né, dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. O limite da autoridade civis e religiosas. Não vamos admoestar expressamente que não ensinados nesse nome. E eis que encheis Jerusalém dessa vossa doutrina, a quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondeu-se Pedro e os apóstolos, disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Toda e qualquer autoridade, né, que contrarie, por exemplo, a palavra de Deus, seja ela eclesiástica, né, seja ela do mundo, né, do homem, ela não deve ser obedecida. Então, se alguma pessoa da igreja ou fora da igreja, né, que de autoridade, faça você fazer algo que contraria a palavra de Deus, você não deve fazer, né? Eu acredito que é o único caso que você pode desobedecer, tá certo? Pedro nos ensina aqui o limite da autoridade civil e religiosa. A autoridade divina, nenhuma autoridade pode sobrepor a autoridade divina. Se a palavra de Deus diz que não, você não vai fazer. Agora, pois, se estás pronto, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do solteiro, da gaita, de foles, e de toda sorte de música, para vós postares, e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorares, sereis lançado na mesma hora, dentro de uma fornalha de fogo ardente, né? E quem é esse Deus que poderá livrar das minhas mãos? Né? A gente vê esse caso aí de Daniel, dos amigos de Daniel, né? Eles não se, o rei ele fez um decreto para que todo mundo adorasse uma imagem, mas ao invés disso eles foram os únicos que não dobraram o joelho, né? E eles foram castigados jogados na fornalha. E o resultado disso, né, que por mais que eles aumentassem a força, né, a intensidade da fornalha, mas nada acontecia com eles, né? Por quê? Porque existia um quarto homem lá, né? Então, o quarto homem protegia ele quanto às queimaduras, né? Quanto à temperatura, né? E isso mostra que quando nós fazemos as coisas certas, Deus está sempre conosco. Quando obedecemos a palavra, Deus está sempre conosco em qualquer circunstância. Podemos ainda lembrar que Daniel e o episódio de Covos e Leões também é outro caso, né? É importante lembrar que no conflito com autoridades, ainda que este se porte de forma injusta, sofreremos retaliações, podendo Deus nos livrar ou não das consequências. Isso pode acontecer de Deus não nos livrar das consequências naquele momento, né? Naquele momento, né? Ver a resposta do tipo de Sadraque, Mesaque e Abednego deram a Nabucodonosor, né? Vocês depois dão uma lida nisso aqui, tá bom? Liderança eclesiástica. Diferentemente da cobertura da autoridade civil, a cobertura da autoridade eclesiástica é uma cobertura espiritual, mas que apresenta certa similaridade com aquela vista de que a cobertura espiritual deve proporcionar aos filhos de Deus. Bem-estar espiritual, segurança, educação, num outro contexto. Obediência. Não se pode estar debaixo de uma cobertura espiritual se não existe obediência, né? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falam a palavra de Deus, e atenta para o êxito de sua carreira. Imitai-lhes a fé, obedecei os vossos guias, sendo-lhes submissos, né? Ele está falando aqui da autoridade eclesiástica, né? Porque velam por nossas almas como a quem há de prestar conta delas, tá certo? Porque qualquer coisa que acontecer com a gente, o líder, entendeu? Eclesiástico é que vai ser responsável pelo seu afastamento, pela sua perda, né?
para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, né? Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17. Bom, vamos falar sobre as autoridades, né? A autoridade dos pastores. Existe situação em que pastores extrapolam seus limites, mas é importante lembrar que são autoridades instituídas por Deus. Existem limites, né? Algumas coisas que podem acontecer, né? Isso, um pastor é um ser humano, ele de repente cometer alguns equívocos, né? Ou ele achar que aquilo dali é bom para a igreja, né? Às vezes o pastor toma uma determinada atitude achando que aquilo dali será algo bom, né? Ele não está olhando o seu contexto em si, né? Então, para quem é de fora, percebe que aquilo dali não está certo, mas na visão do pastor está, entendeu? Então, é interessante quem tem mais a proximidade com o pastor dizer, pastor, isso não está legal, está acontecendo isso. E que não tiver, é melhor você ficar na sua e tentar entender ou compreender o seu pastor. Porque ele saber que ele é homem e ele é falho. É sempre Davi, mesmo ungido rei por Samuel, Davi não estendeu a mão contra Saul, o ungido do Senhor. Que é um exemplo, né? É por isso que a palavra de Deus diz que Davi, né, como ele tem um coração segundo de Deus, né? Por quê? Porque ele age com o seu inimigo de forma amorosa, né? De uma forma diferente de que outras pessoas qualquer pudesse agir, né? Ele na verdade é o diferencial, né? Ele é o coração segundo Deus, né? Então, e Deus, pelo que eu tenho esse conhecimento da palavra, ele foi a única pessoa que falou de Davi dessa forma. Declaração de Paulo: não há autoridade que não seja instituída por Deus. A remoção do cargo deve ser feita por Deus. E qualquer outra ação é temerária e resultará em condenação. É bom ou ruim, a autoridade que está aí, né, foi Deus que permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido, ela jamais estaria. Então, é confiar em Deus que o próprio Deus tire, né? Porque se nós começarmos a nos levantar contra essa autoridade, e uma autoridade que Deus colocou lá, né? Então a gente pode estar lutando até contra o seu Deus. Conselho: em conflitos com a autoridade ungida, é melhor evitar a afronta para não correr o risco de perecer, né? Isso aí é um conselho interessante, né? Porque se uma pessoa é ungida, né? E tá lá e às vezes faz uma coisa, né, que você não concorda com aquilo, entendeu? É interessante você para evitar conflitos, já que você não tem uma intimidade ao ponto de chegar para ela e dizer que aquilo ali não tá certo, né? Dar um conselho para ela, abrir os olhos dela, porque como eu falei, você é humano e o humano muitas vezes o humano falha, né? Eu mesmo não vou dizer você que acerte todas e nem você também acerta todas, né? Às vezes você acha que está fazendo uma coisa certa, mas na verdade aquilo dali não é certo, entendeu? Então muitas vezes a autoridade eclesiástica precisa que alguém chegue lá e abra os olhos. Mas se você não tem essa intimidade, entendeu? O melhor seria que você, para não entrar em afronta, é, orar por aquela pessoa, né? Para não entrar em afronta com ela, porque aí ela pode achar que você quer né, ter a autoridade dela e tudo, né? Porque você sabe, todo mundo sabe que existe essas coisas, né? Prestação de conta, né? No contexto mencionado, uma mulher segue a instrução de um profeta e acaba com uma grande quantidade de azeite. Confusa sobre o que fazer, ela retorna o profeta e presta conta do ocorrido. Isso é um benéfico tanto para ela quanto para o profeta, pois confirma a validade da palavra do profeta e reforça a confiança da liderança espiritual. O profeta, então, orienta a mulher sobre como utilizar o azeite, destacando a importância da cobertura espiritual, obediência e prestação de contas no relacionamento com a liderança eclesiástica. Isso aí eu já falei, né? O versículo. A submissão. Todo esse processo da vida daquela mulher resume-se a uma única palavra: submissão. Essa qualidade de caráter é uma necessidade da vida de todo cristão e precisa ser desenvolvida no lar, entre os pais, os filhos,
cônjuges na igreja, entre os líderes e liderados, nas empresas, entre os patrões ou líderes e empregados, né? Enfim, em todo lugar. Em todo tempo devemos ter submissão a alguém, a todos. A última instância a Deus. Mas o que é submissão, né? A gente vê até o próprio Cristo deu um exemplo de submissão, né? Ao lavar o pé de um dos seus apóstolos, entendeu? Jesus Cristo mostrou a humildade, né? Mostrou algo que a gente pode pensar, poxa, como é que o Filho de Deus, né? O próprio Deus pode chegar assim a um homem, né, e lavar os pés dele. Vê o exemplo que Cristo deu de você ser humilde, né? A gente muitas vezes acha porque tem um cargo, porque eu sou isso, eu sou aquilo, sou o quê, eu sou né? Eu só quero que me chame por isso, por aquilo, porque senão eu perco minha autoridade, né? Muitas vezes a gente não percebe que está faltando muita humildade nessa pessoa, né? Porque aquela pessoa tem um cargo, né? Mas está faltando alguma coisa nela para ela ser, vamos dizer assim, completa, né? Então, não cabe eu julgar ninguém, né? Mas eu vejo muito isso, né? Muita arrogância, né? Muita prepotência, né? Então, são coisas que precisam ser trabalhadas na pessoa, entendeu? Mas isso aí, se a pessoa permitir que isso aconteça, tá certo? Relacionamentos profissionais. A vida profissional do cristão é crucial para a expansão do reino de Deus, fornecendo recursos para a igreja através de dízimo e ofertas. Um bom relacionamento com os colegas, superiores, subordinados e empregadores impacta no sucesso profissional e fortalece o testemunho pessoal. A autoanálise é essencial para corrigir ações em ambiente do trabalho. Em algumas empresas, no mesmo cristão, o ambiente pode ser insuportável devido à má conduta dos líderes. O trabalho sob a ótica bíblica. A origem do trabalho. Em Gênesis 2,15, lemos o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Você vê que aqui Deus já deu um trabalho para o homem, né? O homem não ia ficar lá sentado, né? Lá só deitado o dia todo, né? E a mulher também, né? Sem fazer nada, né? Então, a função dele, antes dele pecar, antes de um homem pecar, Deus já deu um trabalho, porque Deus não gosta de pessoa ociosa, né? Você vê que todos os apóstolos que Cristo chamou, eles estavam em alguma atividade, né? Eles tinham alguma atividade, eles não eram pessoas ociosas. Então, então, então é isso, pessoal. O trabalho foi criado por Deus. Pode ser que alguns não gostem, né? Alguns cristãos não gostem, mas foi criado por Deus, né? Então, bom, Chaplin, né, faz o seguinte comentário acerca deste versículo. Na ocasião, o homem percebeu um trabalho para fazer, não foi deixado no ócio, né? A tarefa do homem era cultivar e tomar conta do jardim que Deus havia preparado. Isso posto, o trabalho era feito para Deus, um serviço divino. Cada indivíduo tem o seu próprio jardim para cultivar e proteger, o que sem dúvida é umas lições espirituais sugeridas nesse texto. Idealmente, cada ser humano tem uma missão ímpar a cumprir. Sua vida deveria ser vivida de tal maneira que ele descobrisse essa missão e então a cumprisse. Deus no ambiente de trabalho. Podemos comparar o nosso trabalho como sendo o jardim que nos fez confiado por Deus. Devemos lavrar, ou seja, criar condições para que seja produtivo. Devemos guardar, ou seja, evitar que elementos nocivos prejudiquem o mesmo e perdendo a sua fecundidade. Veja o quadro comparativo, né? Na presença de Deus, longe de Deus, né? Na presença de Deus, terra abençoada, ambiente de trabalho abençoado. É longe de Deus, terra maldita, ambiente de trabalho amaldiçoado. Na presença de Deus, tempo para lazer, adoração e desenvolvimento espiritual. Longe da presença de Deus, mais tempo e esforço empreendido para obter o sustento. Na presença de Deus, tarefa agradável. Longe de Deus, suor, cansaço. Na presença de Deus, fruto e resultados garantidos.
Longe da presença de Deus, cardos e abrolhos, resultados prejudicados. Na presença de Deus, o homem teria vida longa, vida preservada. Longe da presença de Deus, ao pó tomarás vida deteriorada. Na presença de Deus, a presença de Deus em nossas vidas é garantida, né? Então, é isso, pessoal. Dicas profissionais da Bíblia. Servos e escravos. É importante notar que nenhum texto da Escritura entra no mérito da legalidade e da prática, porém, em toda a Escritura encontramos princípios regulamentadores do relacionamento servo e senhor. Empregado. O termo servo no Antigo Testamento nem sempre estava ligado à questão de escravidão ou mesmo servidão voluntária. Em vários lugares era um termo sinônimo de empregado. Então, quando alguns termos na Bíblia, o servo, né? Isso não quer dizer que a pessoa fosse escrava. Muitas vezes a pessoa recebia dinheiro, né, no seu trabalho. E isso não caracteriza uma escravidão. Ou, se não, a pessoa trabalhava voluntariamente, entendeu? Diferente da escravidão. Então, quando se aplica muitas vezes o termo servo, nem sempre quer dizer escravidão, tá certo? Um exemplo claro é a relação de Jacó e Esaú. Todo mundo sabe que eles eram irmãos, né? Embora Jacó se reporte como servo de Labão, na realidade havia um salário estipulado, configurando o emprego. Veja bem, sabe que Labão era o sogro dele, né? Ele, Jacó se comportava como se fosse um servo dele, entendeu? Mas na verdade ele não era um servo, era um trabalhador. Por quê? Porque existia um pagamento, um salário, tá certo? Direitos e deveres dos empregadores. Direitos. Sobre o tempo contratado, né? O empregador tem direito a receber do trabalhador o serviço por todo o período do tempo para qual foi contratado. Sobre habilidades contratadas. Além do tempo, o empregador contratado, um determinado empregado possui as habilidades que o mesmo comprovou possuir. Dever, né? Respeito, o Velho e o Novo Testamento prevê diretrizes diversas, tanto para os senhores quanto para os empregadores, no sentido de tratar com a humanidade os seus servos ou empregados. Eles não deveriam ser oprimidos, não deveriam ser ameaçados. Os salários, os empregadores são exortados a não defraudar os salários dos empregadores, né? Sob pena de atrair a ira de Deus sobre si. Tributos e injustiças governamentais não são justificados para agir indevidamente em qualquer área profissional enquanto empregador. O direito e dever dos empregados, né? Os direitos. Sobre o tempo contratado, né? O empregado tem o direito de conceder o seu serviço para o tempo, para o período de tempo para o qual foi contratado. Pode ocorrer necessidade de não prevista, né, em que o empregador necessite dos seus préstimos, né, por mais tempo além da jornada combinada. Sobre as habilidades contratadas, as habilidades devem ser usadas, né, na íntegra pelo empregado, na consecução dos objetivos propostos para a sua função. Os deveres, né? O respeito, né? Sendo o trabalho algo realizado para Deus, executá-lo é uma forma de servir a Deus. Destratar os superiores ou empregadores é sublevar-se contra Deus. Por outro lado, existem meios legais de se reclamar uma injustiça e que não se configuram desrespeito ou afronta a terceiros. Os salários, né? Se os empregadores, né, pesam a exaltação de não defraudar o salário dos empregados, sob pena de atrair de Deus sobre si, sobre este pesa a responsabilidade de fazer jus aos vencimentos. As duas formas de justificar o seu salário foram apresentadas acima: tempo e habilidade, tá bom? Tempo e habilidade. Veja que a gente fala basicamente isso. O tempo, né? Quanto tempo você foi contratado, né? Ou quanto tempo o empregador, ele deve fazer o pagamento a você, e as habilidades, se você foi chamado, né, para trabalhar e você não tem aquela habilidade na qual você colocou no seu currículo, você está mentindo, né? E isso não é algo de questão, né? Você não precisa dizer.
Bom, vamos para o capítulo 3, virtudes cristãs. Obras da carne, né? Felinos, apesar de aparentemente estar domesticado, guardava latente em si e o instinto selvagem. Basta uma pequena oportunidade e dano acontece em alguns casos e ocorre até morte envolvida, né? A palavra do que ocorre na vida cristã quando tentamos conviver com o pecado. Na verdade, o pecado é aquele felino que está dentro de nós, né? Nós mantemos aquele pecado, né, mesmo de forma oculta para as pessoas, mas para Deus não, né? Lógico. Então, a gente, ao invés de matar aquele pecado, de lutar contra ele, a gente alimentamos ele. E na medida que ele vai crescendo, né, ele acaba é, destruindo a gente, né, acabando com a gente. Esse é o exemplo dessa parábola aqui, o que aconteceu acima. Desfrutamos de sua presença e dos prazeres que ele proporciona e precisamos ter domínio sobre a situação para que não extravase, né? Extravase. Se as pessoas falam, não, mas por que você peca? O pecado é uma coisa ruim para tudo. Bem, o pecado, naquele momento, ele pode ser prazeroso. Naquele momento em que você está envolvido nele, né? Está inserido nele. Mas no momento em que você conclui aquele pecado, né, ele se torna algo destruidor para dentro de você. Vem logo a tristeza, vem logo a decepção com você mesmo, vem logo a desilusão, né? Você percebe que cometeu algo terrível diante de Deus, né? Mas dizer que o pecado não traz nenhum prazer. Não, se não trouxesse nenhum prazer, mesmo que fosse naquele momento, ninguém ia querer praticar. Né? Então, o pecado é assim, é algo de ruim que nós alimentamos, né? E quando ele vai crescendo dentro de nós, e cada vez mais crescendo, e depois ele passa a dominar e destruir a nossa vida. Praticamos atos pecaminosos devidamente camuflados, né? Em diversos lugares, em diversos modos, e tudo aparentemente vai bem até que, né? Todos nós temos uma missão autêntica delegada por Deus, porém corremos o risco dessa missão ser substituída por uma missão oculta, nascida em nossa natureza carnal e pecaminosa, e que tente a nos levar cada vez mais longe de Deus. E o fim dessa jornada é o inferno. Este é o caminho da obra da carne, né? É o inferno, tá certo? É o inferno. Batalha do ser humano, né? Desde cedo a história da raça humana existe, né, um conflito enorme na sua alma. No Novo Testamento encontramos esse conflito descrito com muita propriedade por Paulo, né? Está lá em Gálatas 5:17 e Romanos capítulo 7, 22 e 23. Bom, aqui a gente vê, eu vou até destacar aqui, monta de caneta. A gente vê aqui, né, a obra da carne, né? O diabo, né? E o Espírito de Deus. Bem, e o poder operante. Quando você, entendeu, se aproxima disso aqui, existem consequências ruins para você. Mas quando você se aproxima disso aqui, né, você só tem coisas boas acontecendo na sua vida, tá certo? Então veja bem, essa parte daqui, ela estimula o desejo da carne, né? É o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Já essa daqui estimula as coisas do espírito, que também vamos falar também daqui a pouco, entendeu? A consequência daqui são as obras da carne, as consequências disso tudo, os resultados, né? Enquanto que aqui é o fruto do espírito, tá certo? Então, vamos dar isso por parte, daqui a pouco. O homem é possuidor de duas naturezas, né? Uma boa, né? E uma má, na qual tentando atrair o homem em sua direção. Você vê que elas são opostas, né? Nós na verdade, enfrentamos três forças dentro da gente mesmo, né? Tem a coisa boa, que é o Espírito, né, de Deus. Existe a carne, né, que sempre... A carne, vamos dizer assim,
não é que a carne seja algo mal, porque foi Deus que fez, né? Mas é algo, por ela ser pecaminosa, por ela ter pecado, ela é tola o suficiente para cair, para querer sempre aquilo que se afaste de Deus. E temos o inimigo, né? O inimigo, ele influencia basicamente na parte da carne, porque ele sabe que a carne, ela sempre vai tender ao erro, porque a carne é pecaminosa. Ela sempre vai querer estimular esse lado da carne, entendeu? Então, nem tudo de ruim que fazemos são obras do diabo, né? Na verdade, existem coisas, muito mais coisas que são obras da própria carne, né? A própria carne que nos faz pecar, entendeu? Aí eu vou dizer, então o nosso maior inimigo é a carne. Vamos dizer assim, é algo que nós temos que saber controlar. E infelizmente é algo que não se pode mudar. Você vai ter que lutar com a tua carne pelo resto da tua vida. Com o inimigo você pode afastar ele em nome de Jesus. Ele pode até ficar de longe, querendo te observando, procurando um momento de você pecar, mas ele vai ficar longe. Enquanto você estiver com Deus, ele vai ficar longe. Mas a carne, ela está em você. Entendeu? Então, é algo que você fica mais difícil de controlar, né? Mas existem meios para isso, porque se não existe esse meio para controlar a carne, né, todos nós estaríamos perdidos. E essa aula, tudo que eu estou falando aqui, seria em vão. Né? O Evangelho nos liberta do poder do pecado, porém não na natureza da carne. Tá certo? Após a conversão, passamos a viver esse conflito de alma e no corpo. O homem natural não tem a defesa contra o pecado. Os cristãos passam a contar com o poder do Espírito Santo regenerador, que os fortalece e os ajuda a andar em vitória. A natureza humana, carnal, ela não está convertida e nem será. Né? Não será. A não ser que, quando Cristo voltar, e quem estiver vivo, né, terá o seu corpo transformado ou glorificado. Aí, a partir desse momento, sim, a tua carne vai estar liberta. Mas até lá, a sua carne sempre vai querer pender para o lado carnal, vamos dizer assim. Mas podemos dominá-las, isso. Podemos dominar a carne, né? E a palavra é uma das principais armas espiritual com a qual podemos contar. Um olhar no que pode ser a morte, o outro no que é a vida. E a vida em abundância. Qualidades cristãs. Somos exortados várias vezes nas Escrituras a estar a buscar pela perfeição. É algo que não pode ser negligenciado pelo Filho de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo de 11 a 73, que diz o seguinte: sobre isso temos muito que dizer, mas dificilmente interpretação. Difícil interpretação. Por enquanto vos tornaste tardios a ouvir, porque devendo já sermos mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vós haver feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Ora, se qualquer um se alimentar de leite é inexperiente da palavra da justiça, pois criança. Mas o que se limita de sólido é para os adultos, as quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, né? Prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus. O ensino sobre o batismo e a imposição das mãos e sobre a ressurreição dos mortos e juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Para experimentar o fruto do Espírito e as qualidades de caráter adequadas para um verdadeiro cristão, capacitado e amadurecido, é necessário atentar para os efeitos do caráter que precisa ser substituído em nossas vidas. Tiago diz o seguinte acerca da palavra: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade e nela perseverar, não sendo ouvintes esquecido,
mas executor da obra, este será bem-aventurado do que fizer. Quando olharmos para a palavra de Deus com sinceridade, ela nos mostra que o que precisa ser corrigido e nos conduz aos padrões estabelecidos por Deus para os seus filhos. As obras da carne em si, né? Essas obras originam-se da vontade da carne e dos pensamentos. O homem natural as conhece devido, né, ao consenso crítico e à consciência que todos possuem. Bem, aqui são as obras da carne, né, que eu vou falar uma por uma, né? Tem a prostituição, né, que eu não vou me detalhar nisso aí porque todos já conhecem. Mas a monogamia, né, ela deve ser praticada pelo cristão. O cristão só pode ter uma mulher, se relacionar, a mulher se relacionar com apenas um homem, né? Diferente da poligamia, tá certo? A impureza, né? Que significa falta nas intenções, pensamento impuro, vida impuras, desejos imundos, né? A lascívia, né? Que significa no original libertinagem, sensualidade, ações indecentes, ansiedade do prazer canal, né? A idolatria, que eu não vou me detalhar nesse ponto, né? Que já é bastante conhecido já. Você, a feitiçaria, né? A inimizade, as contendas, né? As contendas, rixa, luta e dissensões. Gente, isso aqui é o que tem muito dentro da igreja, né? Contendas, né? Isso aí tem que ser acabado, destruído, estipado no meio do povo de Deus. Nós devemos nos unir contra o diabo e não dividir, né? Porque nem o próprio diabo ele luta contra si. Eles são unidos, né? Mas ele luta para que as pessoas, os filhos de Deus, elas lutem entre si, porque ele sabe que é mais fácil dominar. O ciúme também, né? São obras da carne. As iras, né? A explosão, tem gente que é explosiva, né? As facções, aqueles grupinhos, né? Que tem dentro da igreja, né? Ah, meu Deus, eu gosto mais do pastor tal, eu gosto mais do líder tal, do que o líder tal, o outro gosta não, gosto mais do outro, não sei o que, mano. Enfim, né? As dissessões, né? A discórdia, a desavença, né? Os partidos, né? Aqueles grupos de panelinha, né? A inveja, não precisa nem dar exemplo, né? A bebedice, embora que não seja uma coisa que eu, assim, pelo menos assim, visivelmente perceba, mas eu sei que existem crentes que bebem cerveja, né? Eu sei que tem crentes que bebem, vamos dizer assim, bebidas que com álcool, né? A Bíblia ela não fala que se você beber é pecado, mas ela fala do excesso, né? Mas assim, eu confesso a você que, por exemplo, se eu tomar uma, uma, uma taça de vinho com álcool, ou se não, se eu tomar uma champanhe, isso não me faz bem, espiritualmente falando. Eu sinto que não me faz. Então, eu prefiro evitar essas coisas. Entendeu? Dizer que eu nunca tomei, eu estaria mentindo, mas que você deve evitar essas coisas. Né? Eu, graças a Deus, nunca tomei cerveja, no meu caso. Mas tem irmãos que tomam cerveja. Né? Eu sei que tem irmãos, eu sei que existe isso. Dentro da palavra de Deus. Essas práticas, elas deveriam ser evitadas, porque existe é, alguns, alguns sacerdotes, no Deuteronômio, os sumos sacerdotes eram proibidos a beber, né, álcool, né, bebida com álcool, né. O povo, os judeus, né, eles bebiam, mas os sacerdotes eram proibidos. Agora veja bem, se Deus proibiu os sacerdotes, sumos sacerdotes, a tomar bebida com álcool, né, porque alguma coisa existia, né, alguma coisa existe nisso.
Seja lá qual for a quantidade. Se Deus proibiu de sacerdócio de beber, é porque alguma coisa Deus não se agrada nisso, de alguma forma. Porque existe uma coisa em que Deus permite e algo que Deus é, aceita, né? Então, a gente tem que diferenciar as duas coisas que são totalmente diferentes. Tem as orgias, né? As obras da carne normalmente se constituem de perversão de algo criado para abençoar o homem, né? Que é o sexo, né? Coisas semelhantes a essa, né? Esses pecados escravizam o homem e mulheres de Deus e somente o poder de Deus pode libertar das garras do diabo. Aqueles que se viram presos em algum dessas armadilhas sabem quanto é difícil escapar se Deus, por meio do Espírito Santo, não tivesse agido. Então vamos terminar aqui a segunda aula. Que Deus os abençoe e um forte abraço a todos.